pouco sobre as competições, classificação funcional, Compete Brasília, Bolsa Atleta. Eu vou fazer um resumo de todas aquelas dúvidas que vocês costumam ter e que eu percebo que vocês ainda não estão esclarecidos com relação a isso, tá bom? Falando então da classificação. Na natação paralímpica, os atletas eles são divididos em classes. Então, essas classes vão de S1 a S14, sendo S1 a S10 as pessoas com deficiência física, S11, 12 e 13 as pessoas com deficiência visual e S14 as pessoas com deficiência intelectual. Antes do atleta participar de uma competição oficial, ele precisa saber qual é a classe dele. Para isso existem as classificações. No caso das pessoas com deficiência física, acontece a classificação funcional. Essa classificação funcional ela ocorre através de uma banca composta por profissionais como médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, e aí eles seguem todo o protocolo, todo o manual de classificação para poder direcionar esse atleta para uma classe. As pessoas com deficiência oftalmológica, eles passam pela classificação oftalmológica, isso geralmente acontece em alguma clínica, acompanhado lá com os profissionais também do comitê. E as pessoas com deficiência intelectual também através dos seus relatórios, né, de seus laudos, e que isso também é encaminhado para a ABDEM, para que ela dê o aval, né. Aí partindo para as competições. Nós temos algumas competições durante o ano, mas o que vocês nos escutam falar bastante é sobre o circuito, né? O Circuito Brasil Paralímpico, ele é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Ele é composto por algumas etapas, sendo elas etapas regionais e etapas nacionais. Essas etapas regionais elas acontecem em várias regiões do país, dentre elas a nossa região aqui, que é onde é chamada de região Centro-Leste, que não envolve só Brasília, envolve também parte da região Centro-Oeste. Se vocês entrarem no regulamento, vai ter lá direitinho as cidades de cada etapa. E aí, para o atleta participar da etapa nacional, é preciso que ele passe pela etapa regional e conquiste o seu índice. Aí vocês me perguntam, o que é índice? Aí eu vou explicar para vocês também. Antes de falar da tabela de índice mínimo, eu quero que vocês aprendam como chegar até ela. Então vocês vão acessar o site do Comitê Paralímpico Brasileiro, que é o www.cpb.org.br, ou caso vocês esqueçam o endereço, digita lá no Google Comitê Paralímpico Brasileiro. Entrou na página, vocês vão buscar competições, tá aqui, ó, onde eu tô colocando a mãozinha. E lá nós vamos procurar, nesse caso, Circuito Loterias Caixa. Mas vocês podem observar que aqui tem todas as competições. Então, Circuito Loterias Caixa tá aqui. E aqui a gente já vai encontrar todas as informações referentes ao circuito. Então, aqui na lateral esquerda, ó, vamos atrás do regulamento. E aqui já nos trouxe para o regulamento. Aqui vai ter o regulamento geral, que ele é muito importante também. Nele que eu falo que ele é um pouco extenso, mas ele tem muita informação interessante que clareia bastante as ideias, tá? E esses vão aqui, nesse caso, no regulamento específico da natação, que é onde a gente vai encontrar a tabela de índice mínimo. Então, abriu aqui o regulamento da natação. Vocês vão lá pro finalzinho do regulamento. Isso aqui vocês podem salvar no celular de vocês, viu, gente? Ou no computador. Vamos lá pro finalzinho do regulamento, onde vão ter as duas tabelas de índice mínimo, né? Que uma é masculina e a outra é feminina. Ok? Então, vamos lá. Eu quero que meu filho ou eu, atleta, quero participar do nacional. Tudo bem, mas para você participar, você vai ter que fazer, no mínimo, os tempos que estão nessa tabela. Como assim? Vamos supor que você seja um S14. Então, você vai fazer a prova de 100 metros livre. Você vai vir aqui na tabela e ver, né? 100 metros livre, aqui estão as provas, aqui, e continua aqui embaixo. E aqui na lateral, as classes.
Então, 100 metros livre está aqui, classe S14 está aqui. Então, o índice do 100 metros livre, por exemplo, é 1 minuto e 15. Aí você participou da competição, você fez 1 minuto e 16. Você vai pro nacional com esse tempo? Não, não vai, porque você não conseguiu o índice. Ah, fez 1 minuto, 15 segundos e 1 centésimo. Você vai pro nacional? Não. Você tem que pelo menos fazer 1:15:00. Aí sim, se você fizer abaixo disso, qualquer tempo abaixo disso, você tá dentro, você vai pro nacional. E isso vai funcionar para todas as provas que você fizer, tá bom? Então, o que vocês têm que pegar como hábito? Acontece muito, a gente tá lá na borda da piscina, cheio de atletas, aí o atleta acaba de nadar, eu consegui índice. Ali na hora, não dá pra gente saber. Então é interessante que cada um de vocês já memorize qual é o índice da prova de vocês, ou já fique com essa tabelinha na mão para poder verificar, tá bom? Uma outra informação importante é o seguinte, na etapa regional, o atleta pode fazer qualquer prova. Ele não precisa de índice para fazer as provas na etapa regional. Mas na etapa nacional, você só vai poder nadar as provas que você conseguiu índice. Então, digamos que aqui no regional você nadou 4 provas. Nadou 50 livre, 100 livre, 100 peito e 100 borboleta. Mas você conseguiu índice só no 50 livre e no 100 borboleta. Então, quando você for para o nacional, você só vai poder nadar essas 2 provas. Não vai poder nadar as demais, ok? Então, é isso. Você participou da etapa regional, conseguiu índice, foi para a etapa nacional, acabou lá toda a temporada, de repente foi para uma competição internacional também. Mas enfim, acabou a temporada. Aí vem, mas inicia o outro ano e começa aquele monte de pergunta novamente. Vocês começam a ouvir falar nas bolsas. Tá, mas como é que eu faço para conseguir a bolsa? Como é que eu faço para conseguir a bolsa? Também existe todo um critério. Existem 2 tipos de bolsa. A bolsa distrital, ela é um projeto aqui do Distrito Federal, então é o Distrito Federal quem faz o pagamento dessas bolsas. E existe a bolsa oferecida pelo governo federal, que é pelo Ministério dos Esportes. E aí eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Sobre as bolsas atletas, uma pergunta assim que eu escuto demais. Eu consegui medalha, por que eu não consegui a bolsa? Os pais então ficam enlouquecidos. Por quê? O que conta não são as medalhas, é o que a gente chama de ranking. Então você pode ter ganhado primeiro lugar em todas as competições que você participou, mas tem que ver o seu índice técnico, que é com base num cálculo matemático, para ver a sua colocação no ranking. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Eu estou pegando aqui como exemplo o ranking da bolsa distrital da categoria regional, né? Essa categoria, deixa eu só verificar aqui, ela distribui 1, 2, 3, 4, 5 bolsas, tá? Esse aqui é do ano de 2019, estou usando só como exemplo. Então, vocês podem ver que aqui tem escrito ITC, esse aqui que é o índice técnico, tá vendo que é em porcentagem isso aqui, né? Como que isso é calculado para chegar até aí? Existe uma fórmula, tá? Aqui essa fórmula matemática, com base no recorde mundial e no tempo do atleta. Então é feito esse cálculo, e esse cálculo vai nos levar a esse percentual aqui, que vocês viram. Então, como que é feito isso para chegar nesse ranking? Pega-se todas as provas que o atleta fez, nesse caso, como trata-se da categoria regional, então pega-se todas as provas que o atleta fez de competições de nível regional, e calcula todas as provas dele. Aí o que vai entrar pro ranking vai ser a melhor prova dele. Por exemplo, esse atleta aqui, a melhor prova dele foi os 50 metros livre. Ele pode ter feito mais 10 outras provas, mas a que foi melhor, que conseguiu um índice técnico melhor, foi essa 50 metros livre. Então, isso que vai entrar pro ranking. Então, ele foi o primeiro e assim vai, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, esses 5 primeiros aqui vão poder pleitear a bolsa daqui do Distrito Federal, da categoria regional.
E aí, onde as pessoas têm dificuldade de entender é isso, né? Porque às vezes você está numa classe que não tem muitos atletas. Por exemplo, eu vou pegar uma classe baixa, um S3, por exemplo. Aí todas as provas que esse atleta nada, ele consegue medalha. Mas todas as vezes que ele nada, só tem 3 ou 4 atletas na piscina, da mesma classe que ele. Ou seja, não tem tanta concorrência. Aí você pega, de repente, uma classe mais alta, um S10, por exemplo, que você chega assim numa competição, tem 15 atletas, um S14. S14 tem vezes que tem mais de 20 atletas. E às vezes, esse atleta ele não conseguiu nem medalha lá na competição que ele participou, mas na hora que calcula o índice dele está aqui em cima. Porque, embora ele não tenha conseguido medalha, mas ele está nadando bem. Só porque tem tanto atleta que, às vezes, por questões de centésimos ali, ele não consegue uma medalha. Mas o tempo dele está muito bom. Ele tem tempo, inclusive, para índice, para participar de outras competições, mesmo sem estar com medalha. Então, ele vem aqui para cima no ranking. Então, é isso que vocês têm que desprender um pouco. Esqueçam as medalhas e vamos pensar em índice, em tempo. Então, sempre vai pegar o tempo do atleta, jogar aqui nessa fórmula que vocês estão vendo para chegar nesse resultado, tá bom? Isso vocês não vão precisar fazer, vocês podem fazer para conferir se tá certo, mas isso é feito, já tem as pessoas responsáveis por isso, né? Assim como o comitê lá tem aqui eu tô falando da Bolsa Atleta aqui do Distrito Federal, né? Do nosso ranking, né? Então aqui tem quem faça. Assim como o ranking do comitê, o comitê divulga ele. Então ninguém precisa ficar calculando isso não, tá bom? O que pode acontecer também com relação ao ranking? Às vezes, um atleta que participou dos jogos escolares, por exemplo, e conseguiu estar bem ranqueado na categoria estudantil A, por exemplo. Mas esse mesmo atleta, ele também participa das etapas regionais, das competições de nível regional. Então o nome dele vai estar em 2 rankings diferentes. Vai estar aqui no ranking da categoria regional e lá no ranking da categoria estudantil A, por exemplo. Só que ele não pode receber as 2 bolsas. Então ele vai ter que abrir mão de uma bolsa. Naturalmente, o atleta abre mão daquela que o valor é menor. Né? Então, se ele tá lá, se ele tem o direito a pleitear a bolsa estudantil e tem direito de pleitear a regional tem um valor mais elevado, então ele vai abrir mão da estudantil. Aí como é que fica? Aí eu vou usar esse aqui como exemplo ainda. Como ele abriu mão da bolsa, eles vão pegar o próximo da lista. Então, se fosse o caso desse aqui, que no regional são 5 bolsas regionais, e aqui um dos atletas abriu mão porque conquistou alguma outra bolsa, então o próximo, por ordem, é que vai ser o chamado. Então, o sexto colocado aqui é que vai ser chamado para receber a bolsa. Só que tem um detalhe, para isso acontecer também, esse atleta que está abrindo mão da bolsa, ele tem que abrir oficialmente mão dessa bolsa. Ele tem que fazer um documento falando que está abrindo mão da bolsa e que não vai receber. Se ele não fizer isso, o próximo atleta da lista não vai conseguir dar a entrada, não vai ter o direito de pleitear a bolsa. Eu vou mostrar para vocês agora onde vocês encontram todas as informações sobre a Bolsa Atleta do Distrito Federal. Então vocês vão poder entrar no site esporte.df.gov.br ou, se preferirem, vocês podem digitar no Google Secretaria de Esporte Bolsa Atleta. Eu prefiro esse caminho, porque a gente já entra na página correta. Então, entrou na página, não precisa fazer mais nada, aqui já são todas as informações. Então vai falar sobre o programa, como que funciona, quem tem direito, quem não tem, as modalidades. Ó, isso aqui tudo são as modalidades que são prestigiadas com esse programa. Fala também aí sobre a prestação de contas, como tem que ser feita. Lá no finalzinho, aqui ó, vocês vão ter diversos documentos em anexo, né, para vocês poderem abrir no ato do pleito ou da prestação de contas. Então, estão todos aqui disponíveis para que eles possam ser impressos, preenchidos e protocolados, né?
Eu vou voltar lá em cima novamente, porque eu quero abrir a lei para mostrar para vocês. Só um detalhezinho. Aí vocês vão abrir aqui na lei, esse segundo item aqui. Aí aqui tem tudo, vocês vão ler artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, que aí vocês vão ficar mais inteirados do assunto. E se vocês forem lá embaixo, que é onde eu quero mostrar para vocês, porque o pessoal me pergunta bastante também, qual o valor dessas bolsas? Então aqui na lei também tem. Então, para a categoria estudantil a bolsa é no valor de R$320. Na categoria estudantil B, a bolsa é no valor de R$510. Na categoria distrital, que é a mesma regional, a bolsa é no valor de R$510. E na categoria nacional, R$1.400. E aqui, ó, estão as modalidades e a quantidade de bolsas que essas modalidades recebem, ok? Então, aqui no caso da natação, se vocês observarem, o governo disponibiliza 5 bolsas para a categoria estudantil A, 2 bolsas para a categoria estudantil B, 5 bolsas para a categoria distrital e 2 bolsas para a categoria nacional. Então, são essas informações. E aí aqui vocês dão uma olhadinha, tá bom? E aí no caso da Bolsa Atleta Federal, é a mesma dinâmica da nossa Bolsa Atleta aqui do Distrito Federal. A diferença é que o ranking da Bolsa Atleta Federal, quem disponibiliza é o Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Então, o que eu falo para vocês mais uma vez? Leiam, entram nas páginas do Ministério, da Secretaria de Esportes, enfim, e se informem, até para vocês acompanharem e saber o quanto falta para vocês conseguirem ou não, tá bom? E a Bolsa Federal, vocês podem acessar o site esporte.gov.br ou também vir aqui no Google e digitar Bolsa Atleta Ministério do Esporte, que aí já sai direto na página. É mais fácil assim, tá? Então aqui também vão ter algumas informações. Tem até aqui, ó, falando o valor das bolsas. Mas só para vocês terem uma ideia, né? Então tem a atleta básica, R$370, a estudantil, R$370, a bolsa nacional, R$925, a bolsa internacional, R$1.850, a paralímpica, R$3.100 e a bolsa pódio, que vai de R$5.000 a R$15.000. Para obter maiores informações, detalhes do que é cada um, vocês teriam que entrar aqui onde está escrito Bolsa Atleta, né? Só que infelizmente hoje que eu estou gravando esse vídeo, não está disponível. Mas eu estou mostrando aqui para vocês o caminho, que aí quando vocês tiverem um tempinho, vocês vão pesquisando e lendo, que aí vocês vão entender o que é cada uma dessas bolsas, tá bom? E uma outra informação também é que o atleta ele pode receber a Bolsa Federal juntamente com a bolsa aqui do GDF. O que não pode é receber 2 bolsas dentro do Distrito Federal. Mas se ele conseguiu estar no ranking, dentro do ranking, para conseguir, por exemplo, a Bolsa Estudantil Federal e a Bolsa Estudantil aqui do Distrito Federal, ele pode receber as 2. Sobre o Compete Brasília, né? A gente escuta bastante, às vezes, quando a gente vai para alguma competição, que alguém questiona, mas por que fulano vai e ciclano não vai? Por quê? O Compete Brasília, ele limita a quantidade de passagens, né? Então, ele, por exemplo, se você vai ter uma competição no Nordeste, em algum lugar do Nordeste, ele vai oferecer 10 passagens, contando com os técnicos. E aí a gente tem que levar em consideração que não existe só uma equipe em Brasília. E aí, eles estão sendo bastante criteriosos e aí estão selecionando os melhores atletas, né, os clientes melhores, para poder serem contemplados com as passagens. Quando é uma competição com um número maior de pessoas, com mais de 10 atletas, existe também o auxílio com o transporte terrestre. Mas muitas vezes, né, os atletas, a comissão técnica não opta
Por isso, porque a gente não vai, por exemplo, quando a viagem é muito distante, a gente não vai ficar dias e dias dentro de um ônibus para poder competir. Isso é bem válido para as competições que são mais próximas, né, da nossa região. Então, por isso que às vezes alguns atletas, quando tem competição, não vão junto com a equipe. Acaba que a gente tem que usar alguns critérios para poder selecionar quem vai para determinadas competições. O Compete Brasília, ele é um programa muitíssimo bom, que veio realmente para ajudar o atleta. Quem é mais antigo aí, na minha época, por exemplo, sabe que a gente, por muitos e muitos anos, a gente não tinha recurso para poder ir para as competições. Então a gente dependia de patrocínio, de vaquinha, enfim, de tirar recurso do próprio bolso para conseguir ir para uma competição. Hoje a gente tem esse auxílio, no caso vocês, atletas. E aí eu reforço mais uma vez a questão do compromisso de vocês, que diante do que vocês estão recebendo é pouco compromisso. Qual é o compromisso? Usar as logomarcas, é usar a camisa, usar o uniforme, é tirar fotos, que tudo isso vocês vão precisar, tanto para prestar contas, quanto também para pleitear novas passagens em futuras competições. E aí no site da Secretaria de Esportes tem tudo explicando direitinho como que funciona, toda a documentação que precisa, deixar bem claro para vocês, e cada vez mais a gente está tentando fazer com que vocês assumam isso, já que o compromisso é de vocês. Quando se faz a solicitação das passagens aéreas, essa solicitação é feita por vocês, atletas. Isso é um pedido individual. Então, cada um de vocês tem que preparar a documentação e solicitar essas passagens. Quando a equipe está muito grande, é uma competição mais próxima, digamos assim, a gente vai para uma competição em Goiânia, em Belo Horizonte, né, um lugar mais próximo, que são poucas horas de viagem. Aí a gente vai pleitear o transporte terrestre, no caso ônibus. Aí quando é ônibus, quem solicita é o clube. Aí sim é a responsabilidade do clube, tá bom? Então, vocês têm que também começar a diferenciar isso aí. Falou em transporte aéreo, são vocês que vão dar a entrada, são vocês que vão atrás da documentação, vocês que vão lá protocolar. Falou em transporte terrestre, é o clube. Nós quem vamos correr atrás disso, tá bom? Para saber um pouco mais sobre o Compete Brasília, vocês vão entrar no esporte.df.gov.br ou digitar no Google Compete Brasília. E aí mais uma vez aqui, ó, se você clicar aqui, já vai direto para a página. Então tá aqui, ó, Compete Brasília, e aqui vem explicando, fazendo a definição do que é o programa. Fala aqui, ó, sobre o transporte terrestre, o transporte aéreo, o público-alvo, os pré-requisitos, fala de toda a documentação também necessária. Também faz a observação aqui com relação aos prazos que tem que ser cumpridos, porque não adianta também um atleta chegar lá na véspera da competição e solicitar a passagem, porque ele não vai conseguir, existe todo um prazo para isso. Então tá tudo aqui no site, e aí eu aconselho vocês entrarem, darem uma lida, porque vão esclarecer. Também tem aqui, ó, tem as logos que tem que ser usada, tá tudo aqui, tudo nessa página, tá bom? Uma outra informação que eu acho importante passar é que tudo isso que eu tô falando pra vocês é como tudo acontecia até antes da pandemia, né? Pode ser que esse ano, a gente não sabe o que vem pelos próximos dias, tem alguma mudança por conta da pandemia, mas vamos entender que até o momento tudo funcionou dessa forma, tá bom? Por hoje é isso, mais uma vez me encontro à disposição, e aí se tiverem mais alguma dúvida pode me mandar que a gente vai conversando pelo WhatsApp, tá bom? Uma boa semana a todos.